Glória a Deus. A paz a todos. Hoje veio para mim um fruto do Espírito que eu falei, Deus, eu preciso muito desse fruto do Espírito, né? Que é a alegria. E em Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre os nossos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é interessante que na palavra de Deus, a alegria vem como um dos frutos do Espírito. E nós aprendemos já desde os primeiros frutos do Espírito, desde a mansidão que nós estamos estudando, que o fruto do Espírito é uma moldagem que o Espírito Santo faz no caráter do ser humano com o caráter de Deus, né? Então, o fruto do Espírito é o quê? É uma transformação de caráter. E é interessante nós vermos sobre a alegria, né? Porque tem pessoas que ficam nos momentos mais difíceis da vida e eles estão alegres, estão dando risada. Tem gente que fala assim, na psicologia fala, não, assim, esse daí não está condizendo com o que ele está vivendo, né? É um distúrbio. Mas muitas das vezes não é um distúrbio, é a alegria que ela tem, que é o caráter moldado com a alegria de Jesus. E é interessante que quando eu estava pensando sobre o que falar, uma das coisas que pegou muito forte para mim era a diferença de felicidade e alegria. Eu até fiz essa pergunta para o meu pai, vamos discutir um pouquinho ali. E ele tem uma visão diferente da minha. E é interessante porque a alegria do Senhor, a palavra, ela se renova a cada manhã. Então, se eu vir aqui falar sobre o Salmo 23, eu vou pegar de uma forma, de um ponto de vista, da forma que o Senhor me traz para aquele momento das pessoas que precisam ouvir. Se a pastora Ana vier aqui falar sobre o mesmo Salmo, ela vai falar totalmente diferente. Então, nós podemos pregar o mesmo versículo durante dias, porque não vai ser igual, porque a palavra do Senhor, ela se renova. Então, cada um tem uma visão, cada um tem um ponto de vista, só que é sempre o que predomina é a palavra de Deus. E que essa palavra hoje também venha nos ensinar sobre a alegria como fruto do Espírito. Como eu disse, né? O fruto do Espírito, ela é uma reprodução do caráter de Cristo refletido em nós. Em Romanos 8, 29, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é a imagem? É só fisicamente? Quando a gente se parece muito com uma pessoa, vamos lá, a gente começa a conviver com aquela pessoa, né? E é interessante que você começa a pegar os trejeitos daquela pessoa. Eu lembro que um dia eu estava lá na igreja do meu pai e a minha mãe estava usando o banheiro e ela estava suando o nariz. Aí eu falei, mãe, você vai demorar muito aí? Ela, nossa, como que você sabe que eu tô aqui? Eu falei, porque eu vi a senhora suar o nariz. Ela, mas a forma como eu sou o nariz, você sabe que sou eu? Sim. Porque existe o que? Um convívio. Tem gente que conhece o choro do neném, tem 500 crianças. O seu filho chorou, tu vai lá que você sabe que é ele. Por quê? Porque é a intimidade que nós geramos com as pessoas. E essa intimidade faz com quê? Com que nós conhecemos ela. E o fruto do Espírito, ele é marcado dessa mesma forma. Com uma intimidade com Deus. Com aquele conhecimento. Dê um sorriso aí pro seu irmão. Dá um sorriso aí para sua irmã. Esse sorriso é um sorriso de felicidade ou de alegria? Você canalizou o sorriso das pessoas? Alegria. É de alegria ou é de felicidade? De felicidade. Tá, a gente vai entender um pouquinho.
É interessante que a alegria, quando é a alegria do cristão, ele tem um nome: Jesus Cristo. Porque quando nós temos a certeza de que Jesus Cristo está conosco o tempo inteiro, quando nós temos a certeza que Jesus está conosco, que Jesus cuida da nossa vida, que Jesus ele transborda e transforma, que o controle da sua vida está nas mãos de Jesus, que Ele tem o poder sobre todas as coisas, a gente não tem como ficar triste. Porque isso é tão forte, tão presente, que essa alegria nos invade. Então, que essa alegria possa habitar nas nossas vidas. Como? Com o caráter de Jesus. Jesus, ele foi para a cruz. Por mais que Jesus fala assim: ai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por mais doloroso que seja, ele foi na cruz feliz, ele estava alegre. Porque ele tinha a alegria com o caráter na vida dele, né? Ele fazia as coisas com alegria. Então vamos entender um pouquinho a diferença entre felicidade e alegria, como fruto do Espírito, tá? A felicidade, ela está ligada às circunstâncias externas. Então, às vezes acontece uma situação que nos deixa alegre. Nossa, a missionária, a mestra, entrou na conta e tinha lá 10 mil reais. Ô, glória! Tem como ficar triste? Não. Ela está feliz. Recebo! Feliz por quê? Porque ela recebeu uma coisa que ela não esperava. Né? Ou acontece qualquer outra coisa. A diaconisa, a Mônica, vai para esse concurso que ela fala assim: nossa, não deu. Aí ela aparece o nomezinho dela lá, chamada no concurso público. Ela vai estar feliz, porque os ambientes externos trazem o quê? Felicidade. Então ela é passageira. Eu sempre falava, né, que hoje eu acredito que eu tenha o fruto do Espírito chamado alegria. Porque antigamente eu sempre disse: eu não acredito em felicidade, eu acredito em momentos felizes. E é o que se comprova aqui, né? Eu nunca soube o que era alegria, felicidade. Para mim, aconteceu um momento que ok, estou feliz, mas depois daquele momento eu sempre ficava triste. Eu era uma pessoa extremamente depressiva, então nada para mim estava bom. Eu só reclamava de tudo, eu não era grata. Isso tudo são sinônimos de que eu tinha felicidade. Porque a felicidade, ela oscila, ela é passageira. Já a alegria, como fruto do Espírito, não depende de circunstâncias, mas da presença de Deus. E quando eu entendi que eu precisava da presença de Deus na minha vida, as coisas começaram a mudar. Hoje eu falo assim: ai, nossa, eu acredito em felicidade, mas na verdade não existe felicidade. Existe alegria como fruto do Espírito. A felicidade são realmente momentos felizes, que te traz felicidade. Felicidade é um sentimento. Já o fruto do Espírito é um mandamento, é uma ordem. Então Deus fala pra gente, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. E Neemias, né? Neemias fez essa oração e ele falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu vou trazer alguns versículos para a gente só dar uma passadinha neles, para vocês verem que interessante. Em Neemias 8:10, Neemias diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então não depende das circunstâncias, mas da presença. E o fruto é uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Então permanece mesmo em tempos difíceis. Neemias, ele era um copeiro do rei persa. E Neemias, ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que lá ele enfrentou zombarias, ameaças e muito cansaço do povo. Então, nesse contexto, né, quando o povo volta a ouvir a palavra de Deus, eles choram. E aí Neemias, junto com Esdras, fala assim:
Não entristeçam, pois a alegria do Senhor é a nossa força. O que Neemias nos ensina? Que a alegria vem do Senhor, Ele nos sustenta de forma emocional e espiritual, e é um fruto que fortalece mesmo quando o corpo está cansado e a alma abatida. Então, às vezes nós estamos passando por lutas, guerras, provações, e nós não aguentamos mais. Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais, o meu corpo está esgotado, eu estou cansada, estou fadigada. E aí Neemias fala: calma, a alegria do Senhor é a sua força. Então essa alegria como fruto do Espírito, como caráter moldado de Deus nas nossas vidas, Ele faz com que nós sejamos alegres em todo o tempo. Filipenses 4:4, que a diaconisa leu, né? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe o que é tão interessante? Quando Paulo escreveu isso, pega a visão, irmã. Quando Paulo escreveu, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, ele escreve isso quando ele estava preso. Então a alegria vem, né? A alegria não depende da sua condição. A alegria não depende da minha condição. Não depende da sua condição. Já entendeu? Recebo Deus. Falando um pouquinho de Paulo, né? Quem foi Paulo? Paulo, ele era uma das pessoas que mais perseguia a igreja. E ele foi considerado um dos maiores missionários que existe, né? Ele evangelizou povos. E ele escreveu muitas cartas, em muitas situações, a maioria dentro da cadeia. Eu nunca vi uma pessoa que pregou tanto para tanta gente preso. Paulo. Só que Paulo, ele escreve na carta aos Filipenses que, mesmo preso em Roma, ele escreve, alegrem-se sempre no Senhor. E ainda ele fala em Filipenses 4:12, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aqui ele fala, vamos trazer para os dias de hoje, eu aprendi que independente da minha situação, independente do que está acontecendo comigo, eu posso ter alegria. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Porque eu quero que o caráter de Deus seja moldado na minha vida. E eu quero sim ser transformada e transbordada de alegria. E através da minha vida, a alegria chegar na vida daquelas pessoas que precisam. E aí tem alguns versículos que eu achei bem interessante. João 15:11 fala sobre a intimidade, que a verdadeira alegria vem da intimidade com Cristo. Fala assim o versículo: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Para ter a alegria, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Sem intimidade, eu não vou reconhecer que a minha mãe está no banheiro suando o nariz. A mãe não vai reconhecer o choro do bebê em meio a tantos nenéns. Então, o que Ele deseja é a nossa alegria seja completa. Só que nós só podemos ter uma alegria completa se o fruto do Espírito, a alegria, estiver nas nossas vidas. Tem um outro que fala que a alegria também, né, vem da presença de Deus. Que quando nós estamos na presença de Deus, é o lugar onde a gente tem uma alegria plena. Tem coisa mais gostosa, independente da sua situação, independente da minha situação, nós dobrarmos os nossos joelhos e chorar. E se derramar na presença de Deus. E colocar para fora tudo aquilo que nos angustia. E aí aquilo vai, né? Aí tem um versículo que fala, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Por quê? Porque o Senhor renova as nossas forças. E mesmo que nós estivemos tristes, independente da situação, nós podemos ter a alegria através da presença do Senhor. E em Salmos 16:11 fala, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença.
eterno prazer à tua mão direita. Então não importa a diferença que existe entre felicidade humana, né? Se pudéssemos diferenciar a alegria de felicidade, felicidade é humana e a alegria é soberana. E o que você quer? Felicidade humana ou alegria soberana? Né? Aí é onde nós vamos buscar termos essa alegria soberana e permitir que o Senhor entre na nossa vida e muda nosso caráter. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a alegria é parte do reino de Deus, não de bens e conquistas. Hoje, quando a gente chegou aqui, tá, eu coloquei lá o celular e apareceu, né? Tem gente que esquece de falar do céu. Parece que até Cristo nem vai voltar mais. Hoje estamos todos tão preocupados com bens materiais que nós esquecemos que haverá um lugar de ouro, que Jesus vai chegar e que Ele vai nos levar para fora daqui. E aqui nós estamos de passagem. Nós temos sim que sobreviver a esse mundo, trabalhar, enfim, graças a Adão e Eva, obrigado. Mas nós também precisamos entender que isso tudo vai ficar. E a alegria de que Jesus vai voltar, de que Jesus te chama, que Jesus está às portas, essa alegria tem que ser o motivo da nossa sequência aí na terra, enquanto Ele não venha. E para finalizar, né, hoje a mensagem é rapidinha, mas com bastante conteúdo para aprendizado. Eu quero falar de uma alegria, que é uma alegria sem frutos. Mesmo sem frutos, a pessoa é alegre. Que é Abacuque. Abacuque 3, 17 e 18 fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então mostra que a alegria ela é independente das circunstâncias. Se chover, nós agradecemos. Se fizer sol, nós agradecemos. Se está calor, nós agradecemos. Se está frio, nós agradecemos. Agora, por exemplo, quem está agradecendo pelo frio? Alegria, gente, alegria. O frio vem de Deus. Ei, glória a Deus. Então, não importa a circunstância. E é interessante que Abacuque, ele foi um profeta que viveu em tempos de injustiça, violência e destruição. Ele questionava a Deus o porquê o mal prevalece tanto. Mas no final do livro de Abacuque, a fé é restaurada, né, através desse versículo. E é interessante que Abacuque mostra que a alegria verdadeira não está nos frutos visíveis. Às vezes a gente até desiste, né? Ah, não, isso daqui não vai dar não. Não vai dar não vai frutificar. Mas a alegria vem em quem Deus é. E Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de promessas. Ele é Deus que abre caminho no meio do mar. Ele é Deus que faz o milagre acontecer, que cura, que ressuscita mortos. Então a alegria, ele não é pelo que nós temos ou fazemos ou recebemos, mas sim porque Deus é, por quem Ele é. Se Ele não fizer nada nas nossas vidas, só o fato de Ele ter entregue Jesus Cristo para nos salvar já é o motivo da gente ficar muito alegre. Mas as misericórdias dele nos alcançam todos os dias. E essas misericórdias fazem com que Ele cuide de nós, com que Ele nos ame, com que Ele segure nas nossas mãos e não nos deixe cair. Então, alegrar-se na salvação e na presença de Deus, mesmo sem motivos para isso. E nessa conclusão, né, eu vejo que tanto Abacuque, quanto Neemias, quanto Paulo, eles tinham a alegria como um fruto do Espírito. Abacuque sem colheita, sem grana,
sem dinheiro na conta, sem possibilidade de nada, ele se alegra no Senhor. Neemias, mesmo no luto, numa reconstrução de um muro, ele fala: a alegria do Senhor é a minha força. Estou cansado, estou fadigado, não aguento mais, mas a alegria do Senhor é a minha força. E Paulo, preso, nas condições que Paulo se encontrava, ele escreve sempre alegria e gratidão a Deus, a Jesus. Todos eles mostram que a alegria do Espírito não é circunstancial, é uma decisão espiritual. Olha que interessante aqui. A alegria do Espírito não é circunstancial, mas sim uma decisão espiritual. E ela é produzida pela fé, pela comunhão e pela esperança em Deus. E como nós podemos desenvolver essa alegria? Através da busca pelo Espírito Santo, através da oração, através da gratidão e através da comunhão com Deus. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. E enquanto nós louvarmos a Deus como último louvor, eu quero pedir para vocês, pedir para que essa alegria seja próspera na sua vida. Busque a alegria como fruto do Espírito e não busque felicidades. A felicidade é humana e a alegria é soberana. Amém?